Amigas e amigos, a reação à ida do ministro da Economia, Paulo Guedes, no Congresso Nacional, especialmente naquele entrevero final com o deputado Zeca Dirceu, do PT, da medida da profundidade das diferenças de opiniões, né, do sentido ideológico do que é esse governo, do que é a direita, do que é a esquerda, do que é povo, do que é elite, né? Tirando, evidentemente, aí a questão toda, essa celeuma sobre os termos utilizados pelo deputado, que eu acho que tem exageros, né? Porque, como dizia o Nelson Rodrigues, né, os padres de passeatas e as freiras de minissaia, né, acho que tem que também, sabe, moderar um pouco a coisa, faça a crítica, mas pegue pela essência. Tudo bem, os termos foram incorretos, mas a essência da coisa, né, é essa, é isso que interessa. O resto, como se diz, é perfumaria. Né? Senão fica aí na forma e se ignora o conteúdo. Lógico, pode-se dizer, criticar sim o deputado, né? Poderia ter usado outros termos, né? Uma ironia mais sóbria, enfim, são questões aí que ficam, né, para um debate secundário. A essência da coisa é que interessa. Repito, faça-se a crítica aos termos do deputado, mas pegue a essência da coisa, que é o que interessa de fato. E a reação foi, né, da direita foi exatamente nesse sentido. A própria direita não deu muita importância, né, utilizou aí no superlativo, né, a mídia fez muito isso, os editoriais, os jornalões, né, e vergastou, sobretudo, né, o que eles chamam de lulopetismo, do petismo, né, a Folha fez editorial, o Estadão fez editorial, mas eu acho que o editorial mais emblemático, os níveis dos editoriais, rebaixadíssimo, né? São coisas assim, eles usam palavras chulas, né? Palavras aí de cachorros loucos, né? Dessa direita fascista. Os editoriais fazem isso, são os editoriais dos jornalões que alimentam essa direita fascista aí, né? Estou dizendo a direita que procura se manifestar dentro de com algum argumento. Como eles não têm argumento, são cachorros loucos, são endoidecidos, né? Gente deslocada. Então eles vão procurar os argumentos exatamente, né, em editoriais como esses aí, né, dos jornalões, né, os três jornalões, Folha, né, o Globo e o Estado de São Paulo. Nesse caso, o editorial do Globo, ele é mais preciso. Vou até aqui comentar alguns aspectos que chama-se o envelhecido discurso do PT contra a reforma. Aqui tem coisas, né, que iluminam exatamente o ponto de vista dessa direita, né? Exatamente como eles veem o povo, essa dicotomia, essa diferença entre esquerda e direita, povo, elite, esse clube privado, a rataria pretoriana midiática, tá tudo aqui, ó. Quer ver? Que já na chamada eles dizem aqui que o tempo passou e o chavão de, entre aspas, defesa do pobre foi desmascarado. Daí os ataques pessoais ao ministro. Olha aí. Aí diz aqui, as mais de 6 horas da sabatina do ministro da Economia, Paulo Guedes, na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ da Câmara, sobre a reforma da Previdência, serviram para mostrar a falta que faz uma base parlamentar efetiva do governo para defender no Legislativo suas causas. Por isso, Paulo Guedes ficou exposto a um pelotão de fuzilamento de oposicionistas, PT e PSOL à frente, sem uma defesa à altura. É a história da velha política, da nova política, tal, né? Essa discurseira aí, né, da extrema-direita, né? A forma como o fascismo vê a questão, né, política, é uma visão essencialmente fascista, né? É o Lava Jato, né, que veio para limpar a classe política, né, e deu aí esses rolos todos, aí, essas confusões todas, esses embates aí da tal da nova política com a chamada velha política. Aí foi lá aquela turma do Bolsonaro fazer a defesa, né, esperar o quê desse tipo de gente, de Lava Jato? Eu falo sempre aqui, né? Esperar o quê de Lava Jato? Né, de Deltan Dallagnol, de Sérgio Moro, de Robertson Pozzobon, Carlos Fernando Santos Lima. Eu falo sempre aqui, é a questão moral que rebaixa a questão intelectual. E o que a gente viu lá na tal da defesa do Bolsonaro. Agora ninguém foi lá. As raposas aí da direita, as raposas velhas, ninguém foi lá defender. Paulo Guedes sabia que é fria, sabem que é fria, essa reforma é insustentável, né? Um roubo, estão metendo a mão no bolso do povo, do trabalhador, né? Como outras medidas aí que eu tenho comentado aqui. Mas prosseguindo aqui no editorial do Estadão, diz aqui, mais importante que isso, porém, foi a demonstração dada por parlamentares da oposição de que seu discurso envelheceu.
Né? A velha política é isso aí, né? Na linguagem aqui do Globo. Continuam usando os mesmos chavões nos ataques ao que chamam de projeto contra o povo, entre aspas, um repeteco do discurso do período de governo de Fernando Henrique Cardoso, de 94 a 2002, em que lulopetistas se opuseram também a mudanças necessárias na Previdência. Quer dizer, se tem alguém que usa chavão, que usa artificialidade, cinismo, né, coisas desprovidas de inteligência, de lógica, de raciocínio e tal, é exatamente essa direita aqui. Agora, aquela velha história, né, de virar a fritada. É isso que eles procuram fazer. Por isso que eu sempre digo aqui que é importante a gente ver a substância, ver as coisas que estão por trás das coisas. Essa é uma questão fundamental, uma premissa fundamental para a gente entender as coisas. Não é aqui, na época do Fernando Henrique Cardoso, né, o tal do lulopetismo, lulopetistas que eles dizem aqui, lulopetismo, essas coisas todas aí, né, que pega aí toda a esquerda, os movimentos sociais, as organizações do povo, né, contra o povo, projeto contra o povo e tal. Não, é elementar. Eu falei aqui do especial que eu fiz, vou deixar de novo aqui, né, o desmentido, pegando pelo mérito, desmentido, a farsa que é, né, dei até o título, né, a farsa da reforma da Previdência vista por dentro. É fácil desmontar o argumento. Isso que eu falo aqui, né, da fala aí do deputado Zeca Dirceu, pega o mérito. Né? Isso teve muito lá na visita do Paulo Guedes. Acabou ficando aí essa história de Tchutchuca, Tigrão, essas coisas todas aí que, né, é a perfumaria da história toda, conforme eu já disse. Aí diz aqui ainda o editorial que depois PT e aliados estiveram no Planalto por 13 anos, quando foram forçados a realizar algumas adaptações na Previdência, no caso do funcionalismo público, aquela reforma do Palocci, né, chantagem do Palocci, o Palocci totalmente cooptado pela direita, né, pelo projeto neoliberal, né, enfim, já comentei muito disso aqui. Tem também, vou deixar de novo aqui, a traição do Palocci começou lá, né, em 2002, porque eu fundamento isso num artigo que eu fiz, uma pesquisa que eu fiz. Prossegue aqui, ainda que é com espanto que se ouve agora, espanto, estão espantados, o fantasma aí do lulopetismo, comunismo, né, do PT, PCdoB, PSOL e tal, né, espanto, que se ouve agora no primeiro embate em torno do projeto da reforma da Previdência, petistas e aparentados, isso aí é linguagem de cachorros loucos, aí ó, isso é chavão, né, artificialidade e tal, e aparentados repetindo a discurseira de antes de 2003, de que a reforma é feita para os banqueiros e patrões em geral. Ou é feita para quem, então? Mostre aí para quem que é feita a reforma. Vai lá, na essência, no mérito da coisa. Mentira. Mentira. Né? É lógico que a reforma é para banqueiros e patrões em geral. É o que se chama de memória seletiva. Nada aprendem, lembra-se apenas do que convém. Professor aqui de ideologia, né? Isso é típico de totalitarismo, né? De gente autoritária, totalitária. É isso aí, ó. Isso é a direita, o clube privado, o neoliberalismo, o neofascismo, o protofascismo, o fascismo, o nazismo. Goebbels, tá aqui? Eu não estou inventando, estou lendo aqui. Aí prossegue. Parece que não existe a Lava Jato. Aí a vaca sagrada. Fundamentalismo ideológico, chavão, em cujos processos está relatado com detalhes como a cúpula do PT e os partidos aliados articulou, ao lado de grandes empresas de engenharia, um assalto bilionário à Petrobras e a outras empresas públicas. O ex-presidente Lula não está preso por acaso. Olha aí, olha aí, olha aí o que é que eu digo aqui sempre, o que é o fascismo, o protofascismo, chavões, né, canalices midiáticas. Aqui, ó. É o que eu sempre falo aqui. Por que não põe aqui o Caixa 2? Por que não vão investigar? Por que não põe aqui, ô Lava Jato, vai investigar a Caixa 2 do Temer, do Lula, sabe, de todo mundo. As falas do marqueteiro João Santana, Nestor Severo, Paulo Roberto Costa, Ike Batista, etc. e tal. Põe aqui, ó. Por que eles não põem? Olha o que é chavão, o que é mentira, o que é a manipulação desavergonhada. Né? Aí prossegue ainda que essa história do Lula, a prisão do Lula, né? É isso, é um tribunal anti-Lula. Né? É a direita, isso é a direita, né? Com seus métodos fascistas e etc. Aí prossegue aqui dizendo que o tempo passou, a crise da Previdência tornou-se mais grave,
e o debate transcorre há anos sobre o debate que transcorre há anos sobre o tema produziu e continua a produzir enorme quantidade de dados sobre a condenação à quebra financeira do sistema de seguridade. Leia aqui no meu especial o desmentido disso aqui. Ó. Isso aqui é propaganda mentirosa, falsa. Se tivesse um PROCON político, um PROCON midiático, um PROCON ideológico, ele seria condenado de chofre, de cara, né, por falsidade ideológica, por vender gato por lebre. Aí prossegue aqui, lastreado no regime de repartição, a contribuição dos mais jovens ao INSS é que paga os benefícios aos mais velhos, aquela história do pacto geracional. O sistema tende de forma inexorável à falência, impulsionado pelo fenômeno demográfico do envelhecimento da população. Sim, mas e o crescimento do PIB, a produtividade, a sonegação, né, a distribuição de renda, etc. Tudo isso. Aí, ó. Aí a mentira. Goebbels repete a mentira, 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 empurra goela abaixo da opinião pública como verdade. Né? A opinião privada, de interesses empresariais, de grupos empresariais, de patrões e banqueiros. Aqui, o próprio Globo acabou de dizer isso aqui. Aqui, ó, demonstrado aqui. Né, o que é chavão e propaganda, né, enganosa, mentirosa. Aí prossegue ainda... É impossível a oposição reunir argumentos substantivos contra a reforma. Não é impossível, está aqui, ó. Aqui, ó, no especial que eu fiz, argumentos substantivos. Eles que não têm argumentos substantivos, não tem. Aí fica na verborragia, né? No marketing ideológico, na manipulação política ideológica. Né? Resta, então, o discurso de chavões políticos ideológicos. Sempre foi assim. Quem faz discursos de chavões políticos ideológicos? Quem é que faz mesmo, apurando ali, né? Somando 1 mais 1, ligando A com B e etc. Né? Aí prossegue, aí ataca o Zeca Dirceu, dizendo que inaceitáveis são os termos com que o deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, mensaleiro condenado e preso por corrupção, se dirigiu ao ministro Paulo Guedes. Chavão, propaganda ideológica, mentira, né, provocação de boteco, né, de gente que toma umas e outras e sai falando esse tipo de coisa aqui. Cachorros loucos. Isso aqui é feito sob medida para ser enfiado na boca de cachorros loucos. Esses fascistas que andam por aí, minha bandeira jamais será vermelha, essas coisas todas aí que a gente sabe, né? Os cachorros loucos aí, né, que usurparam as cores da bandeira nacional para entregar as riquezas do país, a previdência, a aposentadoria do povo, o emprego do povo, os direitos trabalhistas do povo, lá para Wall Street, para o Globo, Grupo Globo, né? Aí dizem ainda que ferem o decoro, o debate, eles têm muito decoro, né? Eles têm moral para falar disso aí, né? Os moralistas lá do Bahamas, aí, ó, de prostíbulo, de fancaria, né? Termina, ficou sem resposta a afirmação de Guedes de que enquanto se gastam 700 bilhões em aposentadorias, destinam-se apenas 70 bilhões para a educação. Tudo bem, então pegue os 70 bilhões para a educação e equipare aos 700 bilhões da aposentadoria. De onde vai tirar isso? De onde? Aí é que a porca torce o rabo. De onde vai? Ao invés de equiparar por cima, né? Os velhos, os idosos, né? Não pode falar velho. Os idosos e as crianças são os estratos da população que merecem assistência social, seguridade social. Joga para cima. Pegue as crianças aí, em vez de 70 bilhões, joga para 700 bilhões. Não pegar os 700 bilhões e jogar para 70 bilhões. Menos. Na reforma... Né? Se for fazer as contas, certamente dará menos. É isso, olha a diferença. Clube privado, uma lógica governando tudo isso. Vamos pegar aqui esse exemplo concreto, no concreto. São 700 bilhões. Paulo Guedes que falou isso. E o Globo que está falando. E o Paulo Guedes acho que falou também, 70 bilhões para a educação. Então tem um mundo da previdência, dos idosos, 700 bilhões. O mundo das crianças na escola, né, 70 bilhões. E o mundo dos banqueiros e patrões em geral, que dá o quê? Quanto dá isso? Na proporção, não sei qual foi a proporção, aqui não fala, né? Em termos de tempo, né? Gasta 700 bilhões em quanto tempo? Deve ser em um ano, não sei se em um ano. Quanto se gasta com o pagamento de juros e a rolagem da dívida? 1 bilhão e não sei mais quanto. É muito mais que isso. Teria que fazer a equação aí, né? Pegar o tempo e tal, né? Como é que é essa equação mesmo? Então são 3 mundos: os idosos, as crianças e a bufunfa, a farra,
A turma da ciranda financeira do Globo, do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro, da Lava Jato, de Wall Street, etc. Essa é a equação que precisa ser feita, ver as coisas que estão por trás das coisas. Aí termina com chave de ouro, né, o editorial. Este é o debate a ser travado com sindicatos de servidores que se tornaram braços petistas por meio da CUT. As reações à reforma indicam que quem está defendendo privilégios. Eles estão empurrando, inclusive, o debate tem que ser travado. Esse aqui, nada desse aqui que eu fiz do especial. Esse aqui não. Esse aqui não pode fazer. Vamos fazer esse debate aqui. Ou seja, é a direita querendo dar a receita para a esquerda. Olha, isso é o quê? Se não totalitarismo, fascismo, né? Autoritarismo. Aí, ó. Quando eu falo aqui que existe isso, aqui, ó, né? Só falta dizer que, né, esse discurso deles é de esquerda, como o nazismo, na palavra aí do Bolsonaro, do Ernesto Araújo e tal, dos fascistas, dos cachorros loucos nas ruas. Né? Ô, sindicatos, façam esse discurso meu aqui, então, que esse discurso é de esquerda, assim como o nazismo. Olha aí até onde vai as coisas. E aí também tem um outro aspecto, que aí já entra na rataria pretoriana midiática, que repercutiu muito isso, né, que é o que eu chamo aqui de jornalismo bobo. Né? O Rui Castro, por exemplo, né, além de outros aí, né, essa turma aí. Aliás, né, vou deixar também aqui um artigo que eu fiz, né, que o José Neumann Pinto entrevistou o Hugo Studart naquela história lá do livro Borboletas e Lobisomens, com a mesma falácia, o discurso que eu chamo aqui do jornalismo do berro. O jornalismo do raciocínio, que a gente procura fazer as pessoas, né, fazer reflexões e tal, procurar o entendimento das coisas. E o jornalismo do berro, que é o jornalismo do fascismo, né, do marketing ideológico, né, dos chavões ideológicos. Os dois lá, Neumann Pinto e Hugo Studart, fazendo o jornalismo de esgoto, de chiqueiro. E foi esse tipo de jornalismo que repercutiu isso aí. Tem extrema-direita, tem extrema-esquerda, eles são de direita, claro. Quando eu não sou nem de esquerda nem de direita, lógico que é de direita, porque a direita nunca se assumiu como sendo de direita. Eu falei aqui há muito tempo que eu falo isso aqui, que os partidos de direita, as organizações de direita, nunca vão dizer eu sou de direita, sou contra o trabalho, sou a favor do capital, sou a favor do fascismo, do nazismo. Vem lá do partido nazista, né? Partido Socialista dos Trabalhadores, da Alemanha Nacional Socialista dos Trabalhadores. Vem de lá. E todas as organizações tem social, tem democracia, tem solidariedade, tem não sei o que, tem tudo isso nos nomes. Agora, não estou falando aqui do Partido de Solidariedade, né? Não vamos fazer essa associação. Estou dizendo o conceito. Eles põem nos slogans deles, nos discursos, aqui o Globo. Acabei de ler aqui o editorial do Globo. É o terrorismo previdenciário, terrorismo político, terrorismo ideológico. Né? Tudo isso em nome, não, vamos defender o povo, ô meu povo, vem pra cá e tal. É igual o lobo chamando as ovelhas, né? As ovelhas, tem uma charge assim, né? Gostei dele porque ele fala a verdade, ele é sincero. Né? O lobo dizendo, venha, vinde a mim. Né? Exatamente, o jornalismo bobo. Esse jornalismo aí de chiqueiro, né? O jornalismo tem extrema direita, tem extrema esquerda e tal, né? O Rui Castro faz uma coluna na Folha de São Paulo hoje que é exatamente isso. É um jornalismo idiota, tratar as pessoas como se fossem idiotas, iguais a eles, ou no caso concreto igual a ele, né? Um argumento idiota para idiota engolir. Né, que tem uma amiga de direita que fala assim, uma amiga de esquerda que fala assim, que ele quer juntar as duas e não sei o quê, para ver a briga. Assim. E ele é o quê? É o típico do rato pretoriano midiático de direita. Né? É a história que o Jair Bolsonaro, por exemplo, agora há pouco falou, não, o nazismo, né, tem que repudiar, foi de esquerda, tal. É isso, eles vão fazendo as reciclagens. Agora pega pela ideologia, né, pela essência da coisa, está aqui no artigo, vou deixar aqui para vocês verem. É o discurso fascista sobre o nazismo e tal. Né? Tá aqui a argumentação toda, né, para desmascarar esse tipo de gente. Isso aqui é isso, né? É outro aspecto aí também importante para a gente considerar. Né? E mais um detalhe ainda, né, nesse sentido, nesse rol, que é essa história de elogiar a Lava Jato. Porque a Lava Jato foi pilhada em flagrante, claro. Agora, são flagrantes para quem não
presta atenção nas coisas. Para quem não acompanha o outro lado da notícia, quem acompanha não vê flagrante nenhum aqui, nessas histórias todas aí. Então o que eles estão fazendo? Não, a Lava Jato tem êxitos, né, inegáveis, fez isso, fez aquilo. É o editorial do Globo aqui, acabei de falar disso aqui. Lá pelas tantas ele fala da Lava Jato, vocês haverão de se lembrar disso. Né? Então, quer dizer, é isso. Errou, mas a Lava Jato é a vaca sagrada, é o tudo. Inclusive esses ratos pretorianos, igual o Rui Castro e tal, e o Hugo Studart, né, José Neumann e Pinto, esse chiqueiro que tem aí, né, esse curral de jornalistas domesticados a serviço da propaganda ideológica do editorial do Globo. É isso, né? É uma neutralidade, não sou nem de esquerda nem de direita, estou acima do bem e do mal e tal, então eu posso falar aqui com autoridade e tal. Espreme para ver. Eu falo aqui no artigo sobre o Hugo Studart, essa farsa desse livro aí. Espreme para ver de que lado eles estão efetivamente. Quem são? Né? A serviço de quem? É tudo isso que eu sempre digo aqui, ver as coisas que estão por trás das coisas para a gente entender, na essência, o que de fato eles estão dizendo, o que eles estão defendendo. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.